Olá pessoal, espero que todos estejam bem e hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo, dando continuação à nossa disciplina de Ética e Legislação. Então, nas aulas anteriores, a gente iniciou falando a questão da legislação. Quais são as leis, as principais leis importantes para o exercício da profissão de enfermagem. Então, é diante desse parâmetro, diante dessa importância de estudar a legislação em enfermagem, que hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo, que é falando e debatendo a respeito do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, a importância de se unir essa questão da legislação com os princípios da ética, com os princípios da moralidade. Então, eu trago para vocês que esse Código de Ética dos profissionais de enfermagem, ele fornece elementos para pensar e agir do profissional diante de si mesmo e do outro. Então, são leis que cada profissão devem, vamos dizer assim, ter como base para proteger os direitos e deveres dos profissionais da categoria, da profissão e as pessoas que dependem daquela profissão. Então, o Código de Ética nada mais é do que um conjunto de leis que tem como esse objetivo de proteger os profissionais e a profissão em si. Então, é um instrumento legal. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, tem que ser escrito por pessoas que entendam do conteúdo, tanto por parte profissional como por parte legal, judicial. E reúne esse conjunto de normas, princípios morais e direitos relativos à profissão e ao seu exercício. Ele expressa o que é esperado dos profissionais e define que os enfermeiros, os profissionais de enfermagem, eles tenham esse compromisso com a sociedade, com o paciente, com a família daquele indivíduo. Então, o profissional de enfermagem, ele tem que ter essa capacidade técnica, científica e humana para poder desempenhar suas funções, sejam elas assistenciais, diretamente com o paciente, ou burocrática. Mas todos os profissionais, como a gente está falando da enfermagem, todos os profissionais da enfermagem engajados nessa maneira devem reconhecer, devem ter como conhecimento o Código de Ética dos profissionais de enfermagem. E aí, o primeiro Código de Ética foi elaborado pela ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, em 1958. Esse código, ele não trazia ainda como fosse uma norma regido na lei, ele não era legalmente, ele era apenas um texto que continha a importância dos profissionais em se dedicarem, em cumprir as suas jornadas de trabalho, em serem, vamos dizer assim, humildes, esse olhar humanizado, mas ele não focava ainda como obrigatoriedade, ele não trazia as condutas legais, condutas jurídicas. Mas, na frente, só em 1975 é que foi aprovado o Código de Deontologia de Enfermagem Oficial. Esse já foi escrito pelo COFEN. Lembram na aula anterior que eu falei para vocês o surgimento das entidades que regem a enfermagem, qual foram o ano, qual é a finalidade do COFEN, do COREN, da ABEM, dos sindicatos? Se você não lembra ou não assistiu essa aula ainda, dá só uma olhadinha nesse vídeo para você poder entender melhor a história de como surgiu o Código de Ética. Então, em 1973, formula-se e se cria o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. Ele tinha como atribuição formar, digamos, condutas legais para a enfermagem ser exercida como uma profissão reconhecida. Então, ele cria esse Código de Deontologia de Enfermagem, embasado aqui já iniciando a importância de se colocar aspectos legais, aspectos éticos. E aí, mais na frente, em 1993, acontece uma reformulação desse código e essa reformulação altera o nome, não sendo mais Código de Deontologia em Enfermagem, mas sim Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Aqui acontece a
redução no capítulo de direitos, porque o Código de Deontologia de 75 só tinha os deveres, quais eram os deveres dos profissionais e, digamos, as suas obrigações. Mas sentiu a necessidade de uma reformulação, que não bastasse apenas focar nos direitos, nos deveres, mas a gente precisava entender também quais eram os direitos dos profissionais. Então vem essa reformulação em 1993, com a alteração do nome para Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e a implantação dos princípios que regem os direitos dos profissionais, bem como focando a biossegurança, proteção desses profissionais e o estudo de pesquisa com os seres humanos. Em 2000, então mais na frente, o COFEN aprova um novo Código de Ética. Esse novo Código de Ética veio apenas para reformular alguns artigos. Então, a gente tinha, vamos dizer, 100 artigos distribuídos em direitos, deveres, proibições, e veio essa questão de reorganizar, reformular o que foi criado em 1993. Então, o de 1993 ele é anulado e entra em vigor a Resolução 240 de 2000. 7 anos na frente, surge em fevereiro de 2007, com várias transformações socioculturais, científicas, legais, sentiu-se a necessidade de fazer novas alterações, de reformular esse Código de Ética. A abreviação CEP, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, o CEP de 2007, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, reformulado em 2007, está organizado por assuntos e inclui também os princípios dos direitos, responsabilidades, deveres, proibições pertinentes à conduta dos profissionais de enfermagem. Ele leva também em consideração a necessidade e o direito à assistência da população, os interesses do profissional e da sua organização. Está centrado na pessoa, na família, na coletividade e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos seus usuários, na luta por uma assistência sem riscos, sem danos, seja acessível a toda a população, que tenha equidade. Então, ele vem com uma nova roupagem, pois ele sentiu essa necessidade de trazer novos, vamos dizer assim, princípios, novos direitos, novos deveres, novas, vamos dizer assim, pontos de vista, formas de olhar para essa assistência da enfermagem. E aí, aqui eu tenho para vocês, tipo uma linha do tempo, e aí em 2017, 10 anos depois dessa nova roupagem, o COFEN, as pessoas que planejam, as pessoas que integram o COFEN, sentiram também uma nova necessidade de reformular, fazer com que tenha uma linguagem mais clara, mais universal, que os profissionais eles consigam entender melhor, dividindo em menos sessões, em menos capítulos. Então, em 2017, com a resolução 564 de 2017, o COFEN ele recria, ele reformula, reorganiza o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, a gente tem um novo Código de Ética em vigor, que vamos dizer assim, foi apresentado em 2017, mas entrou em vigor em abril de 2018. Então, aqui eu tenho toda uma escala, uma linha do tempo, onde o primeiro Código de Ética foi em 58, não tinha bases legais e falava apenas de dedicação, cuidado, olhar. Depois, o primeiro Código de Ética, Deontologia em 75, aqui já foi criado pelo COFEN, vinha com essa necessidade de trazer os deveres dos profissionais, as responsabilidades e obrigações. Em 93, criado também, transformado pelo COFEN, vem a inclusão, onde se debate a questão dos direitos, da biossegurança, da pesquisa com seres humanos, né, experiências envolvendo seres humanos. Em 2000, com o avanço da tecnologia, surgiu uma nova modificação no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, também tentando minimizar a quantidade de artigos, de parágrafos de leis. Em 2007, outra reformulação,
embasado também nesses princípios, proibições, direitos, deveres. E o atual, que está em vigor hoje, é a Resolução 564, que serviu como necessidade para trazer uma linguagem mais clara, mais sucinta e de fácil acesso e de entendimento dos profissionais de enfermagem, tá certo? E aí o Código de Ética dos Profissionais é um trunfo real contra as possíveis dúvidas e inseguranças na rotina do profissional. Com esse código de ética, é possível caminhar profissionalmente, sempre, claro, norteado nos princípios fundamentais que a gente veio estudando na nossa semana passada, com diversas aulas a respeito da ética. Então, a gente tem que ter em mente os princípios da autonomia, justiça, beneficência, não maleficência, a privacidade, sigilo, confiabilidade, direito à informação, consentimento livre e esclarecido. Todos esses são princípios que a gente tem que ter como base, bem como o nosso Código de Ética em vigor. E aí, o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, ele se aplica para todos os profissionais engajados nessa categoria e que estão inscritos no Conselho Regional de Enfermagem, ou seja, no COREN. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, todos os profissionais, enfermeiros e técnicos, que são detentores do diploma, seja de graduação de ensino superior ou técnico, eles devem se inscrever no COREN, para aí sim se tornarem aptos a exercer a profissão. E eles devem seguir todos os princípios listados anteriormente, bem como ter em mente, ou pelo menos base, do seu código de ética. Então, quando a gente fala Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, todos os profissionais da categoria de enfermagem têm que ser aplicados, têm que usar esse código de ética no seu dia a dia. Os enfermeiros, os técnicos, os parteiros, os atendentes, auxiliares, então todas as pessoas que estão engajadas nessa categoria. E aí, a gente teve esse de 2007, que passou 10 anos em vigor, era o que a gente utilizava antigamente. Muitas pessoas não sabem que aconteceu essa reformulação devido ser recente, né, em 2017, e entrada em vigor em 2018. Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade em entender o que mudou, o que continuou, e o porquê de fato teve essa necessidade. Cobra-se muito também em concurso, principalmente quando vocês terminarem, né, o técnico. A maioria das pessoas ou vão logo para um trabalho ou vão tentar concurso. Então, esse também é um ponto que é muito cobrado e discutido. E aí, a gente tem a Resolução 311 de 2007, que aprovou essa nova reformulação. Então, 10 anos depois, a gente tem uma nova resolução, que é a de 2017, que vai aprovar o Código de Ética que está em vigência atualmente. E aí eu trago para vocês uma reportagem que foi publicada no site do COFEN-COREN, essa nova publicação e a necessidade de se colocar um novo Código de Ética. Então, o COFEN, através da Resolução 564, não esqueçam os números dessas resoluções, então, a de 2007, 311, a de 2017, 564. Aprova esse novo Código de Ética como sendo um documento resultado de amplo e democrático debate e serve para conciliar a defesa da sociedade com a proteção ao bom profissional, trazendo avanços, sobretudo também debate casos de violência doméstica, casos de pacientes com transtornos mentais, como tratar a questão de crianças, de idosos. Então, ele vem embasar essa nova roupagem que nos cerca nos dias atuais. Então, ele reflete a complexidade da atuação do profissional de enfermagem nos tempos atuais. Ele vem justamente para defender essa questão. E aí a gente tem as principais diferenças entre o de 2007 para o de 2017, a questão da estrutura. Como esses artigos, essas leis, elas foram incorporadas dentro desse Código de Ética. Então, o de 2007, a gente tinha 132 artigos
discutidos, debatidos e esmiuçados em capítulos. Agora, no atual, no que está em vigência, a gente tem 119 artigos. Então, a gente teve uma grande diminuição desses artigos. Não é que eles saíram, mas eles foram incorporados em outros que já haviam, bem como foram reavaliados, porque existia muita questão no de 2007 de repetições. Devido a essas repetições, existia uma falha do conhecimento e deixava brechas na legislação da enfermagem para algumas contestações, seja pelo próprio paciente com o profissional, se ele cometesse algum erro, alguma infração, como também para o profissional saber quais eram os seus direitos. Então, o de 2007, ele possuía capítulos, seções. Já o atual, ele não tem essas seções, ele não tem essas subdivisões, ele é apenas dividido em capítulos. O de 2007, a resolução 311, o Código de Ética de 2007, ele era dividido em 7 capítulos, onde cada capítulo apresentava 3, 4, 5 seções, ou seja, subcapítulos. O atual não. O Código vigente de Ética que foi instituído em 2017 e entrou em vigor em 2018, então ele foi aprovado em 2017, mas só passou a ser realmente utilizado, realmente visto pelos profissionais em 2018. Ele está dividido em 5 capítulos, não apresentando essas seções. Então, são 5 capítulos que vão tratar das principais normas e condutas que os profissionais de enfermagem eles devem aplicar durante sua jornada de trabalho. E aí, também eles trazem a questão de definições, definindo tanto a enfermagem como a principal atuação da enfermagem. No de 2007, eles dizem que a enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas, políticas, que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviço à pessoa, família, coletividade, no contexto e circunstâncias da vida. Já agora, no atual código em vigência, ele traz que a enfermagem ela é vista como uma ciência, uma arte e uma prática social. Então, ela não é mais vista apenas por algo que uma pessoa tem esse conhecimento científico ou técnico, mas que uma profissão legalmente reconhecida e que ela é indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde, que os profissionais de enfermagem têm a responsabilidade de realizar a promoção e restauração da saúde dos indivíduos, bem como a prevenção dos agravos e doenças, o alívio do sofrimento, proporcionando cuidados à pessoa, à família e à coletividade, à sociedade como um todo. Está organizada com ações e intervenções de modo autônomo. Então, a enfermagem ela já passa a ter essa visão, que ela consegue realizar suas atribuições de forma autônoma, ou, bem como, em colaboração com outros profissionais da área da saúde. E que os profissionais de enfermagem tenham direito a uma remuneração justa e a condições adequadas de trabalho, que possibilitem o cuidado profissional seguro e livre de danos. Então, ao comparar essas duas definições, 10 anos de diferença entre elas, a gente nota já um enriquecimento no olhar dos próprios profissionais que estão engajados no COFEM. Então, essa necessidade de ampliar e reconhecer a profissão como algo científico, como algo indispensável, como algo importante, onde o profissional ele tem autonomia para trabalhar de forma autônoma, então que ele consegue, ao avaliar, ao verificar o paciente, saber quais são as suas reais necessidades e ele está no mesmo patamar, digamos, que os profissionais da medicina, conseguindo debater entre eles quais são as possíveis assistências corretas a serem prestadas para com esse indivíduo. E aí ela ainda diz, em 2007,
que a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade da pessoa, da família e da coletividade. Então, ela é apenas comprometida. Já agora, 10 anos, atualmente, ele traz que a enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais, em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Então, só aqui, nesse primeiro slide, a gente já consegue verificar como foi gratificante e benéfico essa diferenciação, essa reformulação no nosso código de ética, para aí sim a enfermagem ela ir ganhando cada vez mais seu reconhecimento. E aí aqui eu trago para vocês, como eu falei para vocês, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de 2007 está dividido em 7 capítulos, onde o primeiro falava sobre as relações profissionais, o segundo sobre o sigilo, o terceiro ensino, pesquisa, produção técnico-científica, o quarto a questão da publicidade, o quinto das infrações e penalidades, o sexto da aplicação das penalidades e o sétimo das disposições gerais. Dentro de cada um desses capítulos vinham as seções falando dos direitos, deveres e as proibições dos profissionais. Então, vinha dentro de cada um desses capítulos. E aí se tornava algo mais, vamos dizer assim, cansativo de ler. Mais difícil da obtenção desse conhecimento, por se repetir várias vezes, ou por até mesmo ter essa dificuldade na linguagem. E aí, atualmente, dividido em 5 capítulos, onde a gente tem os princípios fundamentais, que é tipo também a introdução, e os 5 capítulos divididos em direitos, deveres, proibições, infrações e penalidades e como é aplicada as punições. Então, como é aplicadas as penalidades a esses profissionais que cometem determinadas infrações. Então, dividido em 5 capítulos. Então, o Conselho Federal publica em dezembro de 2017 essa nova reformulação, que só entrou em vigor em 5 de abril de 2018. Isso também são algumas pegadinhas que tanto caem em prova de concurso, prova também na grade curricular da gente. Em 2017 ela foi aprovada, foi publicada essa nova resolução, mas só entrou em vigor nas instituições de saúde e bem como nos profissionais de enfermagem em abril de 2018. E aí esse novo Código de Ética reflete essa complexidade da atuação dos profissionais, visto que tínhamos, como a gente estudou na aula anterior, a Lei 5.905, que compete essa atribuição ao COFEN, de elaborar novos códigos de ética, verificar essa questão das leis, das normas, tá certo? E aí, essa nova norma traz uma linguagem mais clara e objetiva, como, por exemplo, o artigo que trata da suspensão das atividades quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício da profissão. Então, não tratava no antigo código esse direito dos profissionais. Então, se um local de trabalho não oferecer condições seguras para exercer a profissão, o profissional ele pode suspender as suas atividades, devendo o profissional formalizar imediatamente essa decisão ao Conselho Regional de Enfermagem. Nesse caso, o código ele mudou o texto instituição pública ou privada para a palavra local de trabalho, corroborando com o direito trabalhista. Então, também aconteceu mudanças, buscando dar mais segurança ao exercício profissional. Então, o novo Código de Ética ele garante o direito de comunicar casos de violência previstos na legislação, especialmente quando as circunstâncias impedem ou dificultam a manifestação das vítimas. Então, ele também traz esse enfoque tanto de violência contra a mulher, contra a criança, a questão da violência doméstica. E aí, a gente ainda tem que o novo Código de Ética ele tem como referência
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a questão da pesquisa envolvendo os seres humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS. Também ele traz como base o estudo dessas pessoas, o Estatuto dos doentes mentais que possuem esses transtornos mentais. Ele também buscou embasamento nos códigos de éticas anteriores, o primeiro Código de Ética, o segundo de 2000, 58, 95, porque ele vem justamente trazer todo um aparato para os profissionais, para que esse código de ética não deixe, vamos dizer assim, nada em aberto ou nada subentendido, tá certo? Então ele traz essas referências embasadas e discutidas, a Lei Maria da Penha, discutidas dentro do próprio Código de Ética dos profissionais. E aí, como eu falei para vocês, o Código de Ética ele é composto por preâmbulo, que a gente vai ver já na frente o que é isso. Também, logo em seguida, sobre os princípios fundamentais, e aí se divide em capítulos: os direitos, deveres, proibições, infrações e penalidades e aplicações dessas penalidades. Eu vou enviar para vocês a questão do Código de Ética na íntegra, esse com a Resolução 564 de 2017, para que vocês possam ter guardado, bem como vocês possam estudar, ler, reconhecer qual realmente são seus direitos, deveres, proibições, quais são as infrações que vocês devem evitar, claro, o máximo que aconteça, desde as mais leves até as gravíssimas. E aí, o que é esse preâmbulo? Serve tipo de uma introdução. Quando a gente vai fazer uma redação ou vai falar sobre algo, a gente tem que fazer uma introdução, para que o indivíduo, ao ler todo aquele contexto, ele saiba mais ou menos do que se trata. Então, o preâmbulo vai trazer aquelas definições que eu falei para vocês no início. Vai trazer a definição do que é a profissão enfermagem. Traz que essa ciência, a arte, é responsável pela promoção e restauração. Ela vai trabalhar de forma autônoma, mas não quer dizer que não possa trabalhar em equipe, em conjunto com outros profissionais. Traz que ela é indispensável para os serviços de saúde, para a assistência prestada ao indivíduo. Então, ele faz tipo um contexto, uma breve introdução da importância da enfermagem para a saúde, para esses serviços prestados. Logo abaixo do preâmbulo, a gente tem os princípios fundamentais. Nos princípios fundamentais, vai trazer também um pequeno texto falando a responsabilidade, a necessidade de se obter respeito aos direitos humanos, que o profissional de enfermagem ele deve respeitar a vida, saúde, a liberdade, igualdade, segurança pessoal dos indivíduos, que ele tem livre escolha, dignidade, equidade, tratando esses pacientes ou esses indivíduos da melhor forma possível, sem discriminação de raça, de classe social, de cor, de patologia. Então, ele traz como esses princípios essa importância do respeito aos direitos humanos da pessoa que está ali, suscetível, indefesa, necessitando de cuidado, necessitando de assistência, desse olhar de prestação de cuidado. Então, ele traz também esse enfoque, esse pequeno contexto. Logo depois dos princípios fundamentais, a gente tem nosso primeiro capítulo, que é o que trata sobre os direitos. Aqui vai dizer quais são os direitos do profissional, que ele tem diante da instituição, dos pacientes, dos próprios colegas de trabalho. Então, ele garante que o direito de exercer a profissão com liberdade, segurança, autonomia, livre de discriminação, que os profissionais de enfermagem ele tem o direito de trabalhar em um local que respeita a dignidade humana, que protege os direitos do profissional, permitindo que eles consigam exercer a função livre de risco, de danos físicos, psicológicos, que tem também direito de receber todas as informações necessárias
para o desempenho das suas funções, garantindo a participação de capacitações, de ampliar o seu conhecimento, que ele tem direito de negar desempenhar atividades que ele julgue não estar de acordo ou que não seja atribuição da sua profissão. Então, são séries de direitos que estão divididos em artigos dentro do capítulo de direitos dos profissionais. Logo abaixo dos direitos, a gente tem o capítulo 2, que vai tratar dos deveres. Esses deveres estão divididos também em artigos, em 36 artigos, explicando quais são, digamos, as obrigações. O que o profissional de enfermagem ele deve fazer como dever. Então, ele tem dever de exercer, de fazer com que a prática da enfermagem seja exercida de forma justa, com compromisso, com equidade, com dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Caso ele observe alguma ação que fira esses dispositivos éticos legais, ele deve informar imediatamente o COREN. Sejam ações dos próprios colegas de profissão ou até mesmo da instituição em que ele está trabalhando. Ele também tem dever de ser destaque e de disponibilizar ao paciente todas as informações necessárias à boa continuidade da assistência, esclarecendo também os direitos e deveres do paciente. Ele tem o dever de ser livre de discriminações de qualquer natureza, tem o dever de evitar pudor, intimidade, privacidade com esse paciente para com o outro, seja na vida, em morte ou até mesmo no pós-morte. E ele tem dever, digamos, obrigação de estar inscrito no COREN, Conselho Regional de Enfermagem, para poder exercer regularmente a sua profissão. Logo depois dos direitos, deveres, vêm as proibições. Então, afirma que o profissional ele não deve exercer ações que sejam contrárias ao estabelecido pelo seu código de ética. Reafirma-se que o profissional está proibido de assumir a execução de atividades que sejam fora de sua competência ou que não ofereçam segurança a si mesmo ou a terceiros, o paciente. Então, se ele vai prestar uma assistência, mas o ambiente não o favorece com equipamentos necessários, com equipamentos de proteção, por exemplo, ele tem esse direito de se resguardar, de avaliar se realmente deve ser prestada essa assistência, mesmo se a instituição não oferecer, vamos dizer, condições favoráveis e que possa surgir danos. Caso surja algum dano recorrente a isso, falta de conhecimento ou de equipamentos, ele é proibido de estar exercendo e ele tem o direito de se negar, digamos assim, entre aspas, né? Mas se solicitar condições favoráveis para até mesmo esse paciente. Também ele é proibido de assentar empregos dos quais profissionais da área tenham se desligado pela necessidade do cumprimento do Código de Ética e da legislação que rege a profissão. Também ele é proibido de utilizar do seu cargo para obter qualquer tipo de vantagem em troca de assistência profissional, bem como é proibido utilizar dos seus conhecimentos profissionais para praticar atos criminosos ou controversos, e aí vem a questão até mesmo daqueles dilemas éticos, bioéticos, que os profissionais eles enfrentam. Então, é proibido utilizar desses conhecimentos científicos para trabalhar, para exercer a profissão de forma errada. Desde que não haja risco à sua própria integridade física, o profissional ele não deve negar assistência em situação de urgência, emergência, epidemia, desastres, catástrofes, pandemia. Então, ele deve sim estar inserido nesse contexto. Caso venha a sofrer algum risco de integridade física ou profissional ou tenha adoecido, ele pode sim se afastar dessa prestação de assistência. E aí também é proibido a participação ou prática que tenha fim à antecipação da vida do outro indivíduo.
Então, está contido no Código de Ética, por mais que até mesmo os familiares, o paciente, ele solicite, você tem que se respaldar quanto a essa solicitação, esse pedido, pois está contido no seu Código de Ética que é proibido a participação ou prática. E aí são algumas das proibições, pois são inúmeras as proibições também dos profissionais de enfermagem durante o exercício da profissão. Logo depois das proibições, a gente vem falando a questão das infrações e penalidades. Então, quais são as principais infrações? E aí vem que a gente já discutiu. Negligência, imprudência, imperícia, erro na forma de medicação. Essas infrações elas podem ser leves, moderadas ou graves, dependendo do contexto. E aí essa questão de como classificação das infrações também está contida no Código de Ética e é sempre avaliado e revisto pelo COFEN e COREN quanto a essa classificação. E as penalidades é de acordo com a infração. Se for uma infração leve, você vai ter uma penalidade leve. Se for uma infração grave, consequentemente, a penalidade vai ser grave. As penalidades vão desde o pagamento de alguma taxa, digamos, para o COFEN, ou atividades prestadas, ou até mesmo ao extremo de perder o direito de exercer a profissão. Vai depender, infelizmente, de quais foram as infrações que o profissional, ou qual a infração que o profissional de enfermagem ele realizou, tá certo? Em relação às penalidades, ao desobedecer ou deixar de observar essas disposições do Código de Ética, vai desde a advertência verbal, multa, que foi o que eu falei para vocês, a questão do pagamento do antasta, censura e até o extremo, que é a suspensão do exercício profissional ou até mesmo a cassação do direito de exercer a profissão. Então, para definir a penalidade a ser aplicada, será considerada a gravidade da infração, os agravantes, atenuantes, quais foram os danos resultantes, as antecedências do infrator, do profissional. Então, tudo isso é levado em consideração. É como se tivesse uma infração cometido, digamos, um crime, onde você vai sofrer todas essas avaliações. Qual foi o tipo de infração, tipo, digamos, de crime, qual foi os agravantes, o que levou às consequências, o resultado, os danos surgidos, se foram danos reversíveis e irreversíveis para o paciente, e qual é o antecedente, digamos, criminal desse infrator, do profissional. Então, aqui são um breve resumo do Código de Ética vigente que, vamos dizer assim, entrou em vigor no ano de 2018. E aí os benefícios para se conhecer, para se ter, digamos, de bezinho de cabeceira, o Código de Ética, é que, embora definir o conjunto de princípios a serem seguidos não seja fácil, porque não é fácil nem muitas vezes entender quais são os direitos, deveres, profissões, digamos, decorar, saber tudo em mente, é preciso assumir essa responsabilidade em benefício da conduta profissional, em benefício do próprio profissional, no seu benefício. Porque se você conhece quais são os seus direitos, deveres, proibições, então você vai conseguir realizar a profissão livre de penalidades. Você vai conseguir realizar a profissão da melhor forma possível, se livrando de possíveis, vamos dizer assim, danos, consequências, tanto para você como profissional, como para o paciente que está ali para você prestar o cuidado. Então, por se tratar de uma área que lida essencialmente com um cuidado com o ser humano, o exercício da enfermagem ele apresenta sempre esses desafios que levam à necessidade constante na tomada de decisões importantes por parte de seus profissionais. Então, promover uma assistência de saúde adequada, de qualidade e acessível, exige que o profissional ele siga esses princípios éticos, essa conduta, essa responsabilidade da dignidade humana. Ele siga também, além desses princípios éticos, ele siga essas normas, essas leis que são impostas para benefício próprio e da profissão. Então, ao se deparar com situações que gerem dúvidas,
perante o exercício da sua função, o profissional de enfermagem ele está amparado e ele deve encontrar subsídios necessários no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Está ali respaldado. Quantos e quantos casos não passa às vezes na televisão, reportagens ou até mesmo nas redes sociais de profissionais da enfermagem, enfermeiros, técnicos que cometem erros, que cometem infrações. É a administração de uma medicação que foi administrada por via oral. Foi a realização do banho do leito do paciente onde o paciente caiu. Foi um erro na hora da troca de curativo. Foi um erro na troca da medicação. Então, são inúmeros, infelizmente, erros que podem e infrações que os profissionais são suscetíveis. São seres humanos que estão ali lidando com outros seres humanos, então cuidando da saúde do outro, tentando da melhor forma possível, muitas vezes com condições insalubres, com instituições que não oferecem, não ofertam, digamos assim, condições favoráveis para se prestar uma boa assistência de qualidade, bem como uma jornada de trabalho exausta, onde os profissionais precisam se dobrar e se redobrar e reinventar trabalhando, às vezes, em 2, 3 instituições para poder conseguir, infelizmente, uma remuneração justa. E tudo isso leva, muitas vezes, a erros. Erros, muitas vezes, que são escondidos, abafados, e outros erros que nem sempre conseguem, graças a Deus, serem escondidos e abafados. E aí vem à tona e começa a se rever essa necessidade de uma, digamos, reformulação de um código, reformulação até mesmo do profissional. Então, é uma medicação com uma validade vencida, é uma medicação trocada entre pacientes. A medicação era para Dona Maria José, mas foi para ser Dona Maria Fulano. Então, pacientes que têm o mesmo nome, nomes parecidos. Então, tudo isso a gente tem que estar olhando e ir reavaliando. A importância de se fazer uma evolução do paciente, anotar tudo no prontuário. Porque quando acontece algo com o paciente, seja o paciente veio a óbito, ou o paciente entrou com uma patologia, e aí saiu com outra e saiu com uma consequência. Ele saiu sem andar, ele saiu sem falar. Então, tudo isso os familiares se reúnem e pode estar processando, seja a instituição ou o profissional. E se ele estiver respaldado dentro das leis, dentro dos seus princípios éticos, e ele reavaliou seus direitos, deveres, proibições, ele vai estar respaldado e vai ficar tranquilo, porque ele não cometeu nenhum erro, nenhum agravante, nenhuma infração. Porém, se ele tiver cometido agravantes e infrações, ele também tem que ser humilde, honesto e responder pelos seus atos. Então, é importante vocês darem uma lidinha e sempre estar reavaliando e ter em mente o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem renovado e o atual que está em vigor. E aí eu trago para vocês a questão de diferenciação. Aqui é só um pequeno resumo, digamos assim, das principais diferenças entre o Código de Ética de 2007 e de 2017, porque ainda existem muitos locais que têm essa, infelizmente, divergência, pois os profissionais, muitos ainda não se atualizaram quanto a essa questão. E aí, como eu falei para vocês, a principal mudança foi a questão da estrutura, da divisão dos artigos dessas leis. E aí a gente tem que o capítulo 1 falava das relações profissionais. E aí tinha a seção dos direitos, das responsabilidades, os deveres e as proibições. Todo esse contexto foi dividido em um único capítulo dentro dos capítulos dos direitos. No capítulo 2 do antigo Código de Ética, tratava sobre o sigilo profissional. Dentro do sigilo profissional, ele trazia a questão dos direitos, deveres, proibições. Então, o capítulo 2 do Código atual trata-se dos deveres. E aí ele traz quais são os deveres das relações humanas, e quais são os deveres de manter esse sigilo profissional. Então, ele junta todas essas informações em um único capítulo. O capítulo 3 do antigo Código de Ética
falava da pesquisa, do ensino, de se produzir a realização técnico-científica, e também dentro desse capítulo ele trazia quais eram os direitos do profissional, os deveres e as proibições. Então saiu essa parte e adentrou o capítulo 3 falando das proibições, questão do sigilo, responsabilidade e ensino. O capítulo 4 do antigo código fala da publicidade. Já o capítulo 4 do antigo código traz a questão das infrações e penalidades, pois essa questão da publicidade já está inserida e também, dividida no capítulo 1, 2 e 3, dos direitos, deveres e proibições. E aí o capítulo 5 do antigo código se torna o capítulo 4 do atual, e o antigo capítulo 6 do antigo código se torna o capítulo 5 do nosso código atual, falando das aplicações das penalidades. E aí, como eu falei para vocês, a questão da divergência entre a quantidade de artigos, que diminuiu, drasticamente a quantidade de artigos trabalhados e reavaliados pelos profissionais. E aí, a questão do ser ético é ser humano, é conduzir a enfermagem com esse olhar, com essa arte de cuidar, é fazer com que respeite de fato essa dignidade humana. E aí, em relação aos antigos, então, nos slides que vêm a seguir, eu vou trazendo esse parâmetro. Eu trago essas caixinhas de comparação entre o Código de Ética 2007 e o Código de Ética 2017, que é o atual que está em vigor. Então, o de 2007, ele trazia que exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos, princípios legais, éticos e direitos humanos. Isso estava perfeito, mas o COFEN e os profissionais sentiram a necessidade de ampliar essa definição. Então, exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza. Pois a gente via muito essa questão de discriminação, entre que o profissional de enfermagem ele tinha que ser submisso, subalterno aos outros profissionais. E aí vem, seguindo os princípios, pressupostos legais, éticos e dos direitos ambientais. Então, o que mudou? A questão de segurança técnico, científica e ambiental, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza. O outro ponto é que os artigos, por isso que aconteceu essa diminuição de 130 e pouco para 119, que o artigo 3 e o artigo 60, eles tratavam basicamente da mesma forma, do mesmo conteúdo. Então, apoiar as iniciativas que visem o aprimoramento profissional em defesa dos direitos das categorias da sociedade. Então, o artigo 60, ele dizia participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, tendo esse aprimoramento técnico-científico. Atualmente, esses dois artigos, o 3 e o 60, eles se unem para formar o artigo 3 do novo Código de Ética, inserido no capítulo 1, que fala apoiar e ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e as reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observadas os parâmetros e limites na legislação vigente. Então, ele diz que é de direito do profissional tanto apoiar quanto participar desses movimentos em defesa da profissão, em defesa da dignidade profissional, seja individual ou do grupo de pessoas que exercem a profissão de enfermagem. Outro ponto, também aconteceu a união do artigo 4 e o 47, tratavam da mesma formalidade, obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, requerer ao Conselho Regional medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa. Hoje, a gente tem o artigo 8, lá no capítulo 1 ainda, que trata que requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, claro, ou redigido, reconhecido, não apenas pensado, criado injustamente,
medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Então, você tem o direito de recorrer ao COREM de forma fundamentada, medidas que visem a obtenção desse desagravo público. Então, alguém que esteja menosprezando a profissão, os próprios profissionais que estão fazendo algo errado, então você pode recorrer ao COREM. Outro ponto, antigamente, vinha promover e ser conivente com injúria, calúnia, difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde de trabalhadores na área, de organização em categoria ou instituição. Agora, vem lá no capítulo de proibição, no artigo 71, que é proibido promover ou ser conivente. Continua com injúria, calúnia e difamação de pessoa e família. Então, independentemente de ser só membro da equipe. Então, praticar injúria, calúnia, difamação com pessoa, o indivíduo, com a família, os familiares e os profissionais da equipe de enfermagem, ou até mesmo da saúde como um todo, da organização que exerce a sua atividade profissional. Então, isso está sujeito a uma multa, censura ou até mesmo a suspensão do exercício da profissão, dependendo de qual seja a sua conivência ou como você está envolvido nesse processo de injúria, calúnia ou difamação. O outro ponto é que é proibido a questão de participar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja os postulados éticos e legais. E aí vem a questão também das penalidades, de multa, censura, suspensão, até mesmo a cassação. Hoje, no nosso Código atual, continua ainda proibido, claro, mas foi subdividido em 2 artigos. Então, a gente tem que praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja as questões éticas legais no exercício da profissão. Utilizar seus conhecimentos de enfermagem para praticar esses atos, tipicamente como crime de contravenção penal, tanto em hábitos onde você exerce a profissão, quanto naqueles que você não exerce, em clínicas clandestinas, em locais, em casas dos próprios pacientes. Então, é proibido praticar ou ser conivente com esses crimes de ordem penal, que vão além do conduta ética legal do exercício da profissão. Outro ponto é assegurar a pessoa, família e coletividade assistência da enfermagem livre de danos decorrentes da imperícia, negligência e imprudência. Então, continua a questão não mais de assegurar a pessoa, família e coletivo, mas sim de prestar a assistência livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Isso é um dever, é uma obrigação minha, como profissional de enfermagem, prestar essa assistência livre desses danos. Caso aconteça alguns desses danos, dependendo da gravidade, dependendo da resposta dos danos, sofre a questão da penalidade, podendo ser desde a multa até a cassação da profissão. Então, antes, vinha a questão de avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal, e somente aceitar cargos ou atribuições quando capaz de desempenhar seguro para si e para os outros. Então, se você não tinha esse conhecimento, essa competência ética também e legal para exercer, você não poderia aceitar determinados cargos. E aí continua do mesmo jeito. É um dever meu, uma obrigação minha aceitar, porém, cargos e atribuições se eu me julgar apto a realizar determinada função que estão me dando, que estão solicitando. Não é porque eu preciso ser chefe, ou então eu preciso trabalhar num local que eu almejo, dependendo da remuneração, não. Então, você tem que pensar na questão se você está apto.
desde o conhecimento técnico, científico e legal para exercer determinada profissão. Caso você não esteja apto e, porventura, realiza alguma infração, você também está sujeito às penalidades: advertência, multa, censura ou suspensão do exercício profissional. O outro ponto é garantir a continuidade da assistência de enfermagem, em condições que ofereçam segurança, mesmo no caso de suspensão das atividades por movimentos reivindicatórios. Então, aqui está dizendo que todos os profissionais eles não podem, vamos dizer assim, entrar em greve, pois eles precisam prestar uma assistência. Eles podem estar apoiando alguns, mas tem que haver e garantir a continuidade da assistência, mesmo que vão fazendo turnos diferentes. No atual Código de Ética, ele diz que prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrente de movimentos reivindicatórios. Será respeitado o direito de greve e, nos casos de movimentos reivindicatórios da categoria, deverão ser prestados os cuidados mínimos que garantam uma assistência segura conforme a complexidade do paciente. Então, aqui está dizendo, tanto no antigo como no atual, que o profissional ele tem sim o direito de, como a gente já viu, participar dessas reivindicações por movimentos reivindicatórios, melhorias da categoria. Porém, ele não pode cessar ou, vamos dizer assim, interromper a assistência aos pacientes. Então, ele tem o dever, a obrigação de dar continuidade a essa assistência, porém, pode acontecer um ritmo diminuído de profissionais, uma assistência prestada dependendo da segura e da complexidade desse paciente. Então, você não pode abandonar de vez só porque você está participando desses movimentos reivindicatórios. Então, proteger a pessoa, família e coletividade contra danos recorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Continua, porém agora vem na questão de dever, e é dever posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes, COFEM e COREM, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de danos de imperícia, negligência e imprudência ao paciente. Dependendo dessa infração, dependendo dos danos, também está sujeito a penalidade. Pode ser uma penalidade simples, como apenas uma advertência verbal. O outro ponto, disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia, catástrofes e sem pleitear vantagens, sem obter vantagem quanto a isso. E aí, no atual, é dever, é obrigação dos profissionais se disponibilizar a prestar essa assistência de enfermagem no coletivo em casos de emergência, epidemia, catástrofes, desastres, sem, vamos dizer assim, vantagem pessoal. E quando ele for convocado. Ele também não precisa chegar lá e se impor ou se apresentar de forma obrigatória. É quando ele for convocado, é dever dele aceitar a prestação dessa assistência de enfermagem. Outro ponto é o artigo 23, que é encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, no termos das leis, manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão da sua atividade profissional. Permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa. E em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário para se prestar uma assistência. Então, aí você só fica, vamos dizer assim, legalizado para publicar, para debater esse fato sigiloso que você tem para os outros profissionais, se for para prestar assistência. Hoje, se torna um dever, uma obrigação dos profissionais manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional. Em casos, exceto em casos previstos na legislação ou por determinação judicial ou até mesmo pelo consentimento escrito da pessoa.
Então, permanece sendo um dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público. O fato sigiloso deve ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade do indivíduo, na defesa própria, né, do profissional, ou em atividade multiprofissional, quando necessário a prestação de assistência. Outro ponto que foi modificado e que está em vigor hoje é que o profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para a manutenção do sigilo profissional. É obrigatório a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independente da autorização de casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem condições de prestar consentimento. A comunicação externa para esses órgãos de responsabilidade criminal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher e adulto incapaz, será devida independentemente de autorização, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo profissional e com conhecimento prévio da vítima ou de responsabilidade. Então, até esse ponto, a gente tem que saber, caso você seja convidado, intimado a testemunhar sobre alguma coisa que ocorreu, alguma criança, adulto, que você prestou assistência e que sofreu com questões de violência, por exemplo, você está respaldado nesse artigo que está contido no capítulo de dever. Então, olha, relê, vê o que se adapta ao seu melhor. Se vocês são, vamos dizer, incapazes, não tem como dar essa autorização, mas mesmo assim precisa, ou que a vítima está correndo risco, ou até mesmo você como profissional, então aí você faz essa avaliação para se respaldar, para não sofrer nenhuma penalidade. E aí vem a questão das penalidades, né? Advertência, multa, censura e cassação. Aqui vem a questão que, atualmente, registrar no prontuário do paciente e em outros documentos informações indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legal, né, legível, completa e sem rasura. Então, não pode ter rasura, tem que ser em ordem cronológica. Eu não posso ter dado um plantão ontem e hoje e fazer a evolução de hoje e esquecer a de ontem, colocar a de ontem. Não. Então, é uma obrigação sua registrar no prontuário do paciente de forma clara, objetiva, cronológica, legal, né, legível e também sem rasuras. Então, documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a competência legal. Então, você vai descrever toda a sua assistência prestada para com aquele indivíduo. Vem a questão também das penalidades, caso isso não aconteça. Você pode também se negar de prestar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Então, se não oferece risco à integridade física do profissional, eu sou proibido a me negar essa assistência. Então, se não oferece risco e eu fui contatado, né, foram solicitado a minha assistência, eu sou proibido a me negar. Caso eu me negue, eu posso sofrer penalidades. Outro ponto é proibido executar procedimentos ou participar da assistência de enfermagem sem consentimento formal da pessoa ou do representante legal. Claro, em exceto quando tiver risco de morte, que o paciente ele não pode responder ou você não tem como ir até o familiar para explicar qual é a assistência, o cuidado a ser prestado. Então, é proibido executar esses procedimentos sem o consentimento do paciente. Fica a exceção caso o paciente esteja com risco de morte. Caso você realize esse procedimento, você pode sofrer possíveis penalidades. É proibido administrar medicamentos sem conhecer a indicação, ação da droga, via, respeitando também os graus de formação do profissional. Então, você também tem que ter esse reconhecimento sobre as medicações. Teve alguma dúvida,
pergunta a algum profissional, algum colega, vai até o médico, busca conhecimento, para que você não realize nenhuma infração e nem sofra com penalidades. Outro ponto, prescrever medicamentos é proibido que não estejam estabelecidos em programas de saúde ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de emergência. E aí também tem que ter cuidado com a questão das penalidades. Dependendo se você trabalha na atenção básica, também tem instituições que já deixam um programa, uma rotina, digamos, de medicações que os profissionais de enfermagem podem administrar, prescrever, e aí você já está respaldado. Caso não, você é proibido prescrever e até mesmo administrar essas medicações. E aí é proibido prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência ou que estiverem expressamente autorizados na legislação vigente, bem como dependendo do código da instituição que você trabalha. Então, você não pode realizar nenhuma assistência que não é da sua competência. Também está proibido provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família, quando no exercício da profissão. Então, você está proibido, se praticar algum desses atos de violência, você está sujeito a penalidades, multa, censura, suspensão e cassação. Outro ponto é a questão de registrar as informações incompletas ou até mesmo inverídicas que você criou sobre a assistência de enfermagem. Então, isso é altamente proibido, sujeito também a penalidades caso ocorra. E aqui vem a questão do dever, né? Dever, obrigação, recusar-se a executar a prescrição de enfermagem médica na qual não conste a assinatura ou número do registro do profissional que está escrito. E aí o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar essa prescrição, devendo esclarecer com o prescritor, outro profissional, que ele deve estar registrando, assinando, colocando o número do seu registro. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, caso ele realize alguma infração. E quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida dos atos individualmente de cada um. E aí, consequentemente, as penalidades vai ser também individual, caso aconteça esses danos cometidos, essa falta, de forma coletiva. Outro ponto é dever seu orientar a pessoa e a família quanto ao preparo e benefícios, riscos, consequências de exames, procedimentos, respeitando sempre o direito de recusa do indivíduo. Caso não respeite, também dependendo dos danos que possa acontecer, vem a questão das penalidades. É proibido registrar em assinações de enfermagem que você não executou. E aí muitas vezes a gente vê colegas de trabalho trabalhar muito tempo junto, e aí devido a uma jornada de trabalho exausta, muita, vamos dizer assim, assistência prestada para prestar, acabam se reorganizando na questão do registro, na questão da evolução dos pacientes. E aí fulano evoluiu, você vai e assina. Ou então você evoluiu, outro colega vem e assina por você. Ou eu preparei a medicação, mas fulano é que vai administrar. Então, é proibido essa questão de registrar, assinar e também realizar as medicações que não seja você que preparou ou que executou. É direito seu recorrer ao Conselho Regional, né, de Enfermagem de forma fundamentada quando você estiver impedido de cumprir um dessas regras ou artigos contidos no Código de Ética. É obrigação sua conhecer e cumprir e fazer cumprir o Código de Ética que está em vigor. Então, por isso a importância de se conhecer, de se ter a fundo essa importância das principais leis que vai nortear as suas ações. É obrigação sua manter os dados cadastrais atualizados no Conselho Regional de Enfermagem, manter essa regularização financeira no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição.
E aí, caso você não esteja registrado e esteja exercendo a profissão, ou não esteja legalizado com as obrigações financeiras e está exercendo, você vai sofrer penalidades. É dever seu, nome completo ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição do conselho, assinatura irrúbrica quando no exercício da profissão. E aí fica facultado o uso do carimbo com nome completo. Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deve ser certificada conforme a legislação. Então, você escreveu, você evoluiu, você tem a obrigação de assinar e registrar com todos os seus dados. É dever seu incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades em organizações da categoria. É proibido executar e ou determinar atos contrários ao Código de Ética. É proibido acertar cargos, funções ou empregos em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão por motivo de necessidade profissional de cumprir o código, ou seja, instituições que estão ilegais. Isso é proibido aceitar. É direito seu suspender as atividades em locais de trabalho que não lhe ofereçam condições favoráveis, que não lhe ofereçam condições seguras. E aí você está respaldado dentro do Código de Ética como direito seu de suspender essas atividades. É dever seu estimular e apoiar a qualificação, o aperfeiçoamento técnico-científico. Então, sempre está se capacitando, buscando novas formas de conhecimento, novas formas de prestar assistência, se adaptando ao mundo tecnológico e ao mundo assistencial. Você está proibido de colaborar ou acompliçar-se com pessoas físicas e jurídicas que desrespeitem a legislação. Então, fulano errou, você não pode, é proibido colaborar, participar desses atos ilegais. Outro ponto que é proibido, utilizar o poder que ele confere na posição do cargo para impor ou induzir ordens. Então, você é chefe de um setor, ou então você foi nomeado para um cargo superior. E aí você está proibido de utilizar desse poder para impor ou induzir ordens aos outros profissionais. Você também está proibido a delegar atividades privativas do enfermeiro ou enfermeira a outros membros, exceto em casos de emergência. E aí delegar essas atribuições previstas na legislação para acompanhar e responsável pelo paciente. Então, você não pode pedir a um acompanhante para administrar a medicação, a um acompanhante para ficar verificando se o paciente está com febre, a pressão do paciente. Então, isso é proibido. Bem como é proibido você delegar sua função para outra pessoa, desde que você não seja, vamos dizer assim, um líder, o chefe daquele setor, coordenador. É proibido produzir, inserir ou divulgar informações inverídicas de conteúdo duvidoso, e aí fazer referência de casos ou situações sem autorização e comunicação do paciente, dos familiares que estão ali. Também fica proibido eximir, realizar da responsabilidade legal da assistência prestada aos pacientes sobre seus cuidados, realizados por alunos ou estagiários. Então, não é porque tem aluno, tem estagiário no ambiente, naquele período de estágio, que você vai delegar todas as funções para ele sem uma supervisão ou orientação. Isso é proibido porque pode levar às infrações e possíveis penalidades. É dever seu resguardar os preceitos éticos e legais, a imagem vinculada de diferentes comunicações, publicidade. Então, ter cuidado com essas redes sociais, com o que publica e como está falando em rede social. É direito seu negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídia social durante o desempenho de suas atividades. Então, se alguém quer tirar uma foto, quer fazer uma filmagem, você tem direito de se negar a participar. É proibido praticar individual ou coletivamente, quando exercício profissional, assédio moral, sexual, de qualquer natureza, contra a pessoa, família, indivíduo que está ali vulnerável. E aí vem a questão das infrações e penalidades. E aí, no atual, diz que a gravidade da infração é caracterizada por meio de análise dos fatos,
do ato praticado, do ato omissivo e dos resultados que aconteceu, ou seja, suas consequências. A suspensão, que aí vem a questão da penalidade, consiste na proibição de exercer profissionalmente a enfermagem por um período de 90 dias e é divulgado, publicado oficialmente no COFEM-COREM. Cassação consiste na perda do direito ao exercer a enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgado na publicação de jornais dos Conselhos Federais de Enfermagem. Então, a diferença entre suspensão e cassação é que a suspensão você fica suspenso num período de até 90 dias de exercer as suas ações, sua assistência. Já a cassação vai no período de você perde o direito de exercer a enfermagem por um período de 30 anos, de até 30 anos. Ou seja, praticamente você perde o direito de exercer a profissão. Penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator. Então, a partir do momento que eu tenho um diploma, seja de graduação técnica ou superior, que eu me inscrevo no COREM, eu também possuo um prontuário. Eu tenho um registro, que é através daquele número. Então, qualquer ato, qualquer penalidade que eu venha a receber, vai estar lá registrado no prontuário do profissional. As penalidades de suspensão e cassação: o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso de cassação, após o processo de reabilitação da categoria. Então, se eu trabalhar aqui no Ceará e no Pernambuco, eu tenho que fazer a inscrição nos dois conselhos regionais, no do Ceará e no do Pernambuco. No caso eu tenha cometido alguma infração que tenha ocasionado a penalidade de suspensão ou cassação, eu tenho que entregar para o COREM os meus dois registros, a minha carteirinha de registro que me faz com que eu seja apto a exercer a profissão. E aí, passado o tempo de suspensão, eles me devolvem. E o de cassação, como pode ser até anos, a gente pode, 30 anos, ser retido e após esse período, dependendo de como eles avaliaram a penalidade, 10 anos, 5 anos, 30 anos, eles podem devolver a carteirinha e eu passo por um processo de reabilitação. E aí a questão das infrações, antigamente, as infrações eram classificadas em leves, graves ou gravíssimas. Hoje, a gente tem leves, moderadas, que entrou, graves ou gravíssimas. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquela que venham a difamar a organização da categoria, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Já as infrações moderadas provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função da pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais e patrimônios financeiros. E graves ou gravíssimas é que causem danos, vamos dizer assim, para o resto da vida, danos permanentes para esse indivíduo. Então, vai desde leve, com danos de integridade física, mental ou moral, dano moderado, debilidade temporária do indivíduo, também levando à consideração dos membros, questões morais, mentais, financeiras. E a questão de grave e gravíssimo são danos fixos, permanentes, também que causem integridade física, mental ou moral do paciente. E aí, pessoal, aqui é um breve resumo que eu fiz para vocês a respeito do surgimento do Código de Ética, trazendo os principais pontos, o que mudou, o que não mudou, mas não vão se embasar apenas nesse relato, nesse momento de reflexão. Espero que vocês peguem na íntegra o Código de Ética que está em vigor, que entrou em vigor agora em 2018. Leiam, revisem, tenham em mente quais são os seus direitos, deveres, proibições, quais são as possíveis infrações,
como de fato elas podem ser classificadas e as possíveis penalidades, desde essa advertência verbal até a cassação. Ninguém quer que isso aconteça com nenhum profissional da área de enfermagem. Porém, eu volto a dizer, a gente tem que sempre estar se policiando quanto à forma de prestar assistência para com o outro, quanto à forma de estar inserido na instituição, quanto à forma de não querer fazer algo que não é nosso. Então, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês a respeito do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e que vocês leiam o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem na íntegra, tá certo? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.